vocês? Espero que sim, porque comigo está ótimo. Eu, mais uma vez, estou aqui com vocês no curso Apocalipse e Revelações de Esperança. E é claro que nós vamos para a nossa aula importantíssima de hoje, falando sobre o tema Os 7 Selos. Eu convido você a pegar a sua Bíblia Sagrada à mão e fazer uma oração juntamente comigo, pedindo que o Espírito Santo de Deus nos oriente e nos dê o discernimento da palavra do Senhor. Oremos. Pai de amor e de graça, muito obrigada por este momento no qual vamos abrir a Tua palavra. Nos dê entendimento, nos dê sabedoria, para que nós possamos absorver mais e mais daquilo que o Senhor quer que nós conheçamos e entendamos. Em nome de Jesus, amém. Então vamos para a nossa aula de hoje, que trata sobre os 7 selos. Eu quero fazer algumas perguntas para você. Antes do curso, é claro, você tinha o costume de ler a palavra de Deus, excepcionalmente o livro de Apocalipse? Não? Quais foram as principais pontuações que você descobriu desde o curso? Você tem feito todas as aulas? Você tem conseguido absorver aquilo que Deus tem trago ao teu coração por meio destas aulas? Deus tem uma obra maravilhosa a realizar na tua vida. Isso eu tenho certeza. Não preciso ser profetisa, não preciso ter sonhos e visões para isso. É tão somente pegarmos a palavra de Deus e entender que Deus ama e Deus protege a todos os seus filhos. E nós precisamos ter conhecimento, porque é por meio do conhecimento da palavra de Deus que nós alcançamos vitória, que nós alcançamos bênçãos, que nós alcançamos prodígios e maravilhas. Agora, se nós estamos despidos, se nós estamos sem a proteção da palavra de Deus, é impossível nós conseguirmos fazer isso. Veja bem, hoje a nossa aula fala sobre os 7 selos. Na aula anterior, nós falamos sobre o fim da morte, né? E agora nós vamos falar sobre os 7 selos encontrados no livro de Apocalipse. Os segredos, os mistérios fascinam a humanidade. Não é de hoje que aqueles filmes e cenas que trazem um suspense conseguem um grande público. Eu me recordo de algumas cenas de faroeste, de bang bang, onde tinha aquela cena assim toda impactante, uma trilha sonora que realmente prendia a atenção e de repente lá aparecia o bandido e o salvador do local. E de repente aquele detetive que era o cara bom, do lado bom, fazia uma manobra e conseguia então derrotar aquele inimigo. Uau, que maravilha! É lógico que isso era depois de muita dificuldade, né? Muita luta e muita peleja. Não é diferente com relação à palavra de Deus. É óbvio que o nosso Deus, ele é um Deus todo-poderoso e ele triunfa sobre o mal. Mas nós vemos o mal triunfar hoje em nossas vidas, muitas vezes por negligenciarmos e por não conhecermos a palavra de Deus e por não buscarmos a palavra de Deus. Trazendo um contexto um pouco histórico, um tanto, como vou dizer para vocês, um tanto de mistério, né, por assim dizer, histórico, misterioso, mas de grandes revelações, como o título do nosso curso diz, e de esperança, nós vamos estudar esta aula de hoje. Você já está com a sua Bíblia na mão, né? Então nós vamos interpretar alguns códigos e símbolos que foram deixados por nós através do servo de Deus, o apóstolo João, na ilha de Patmos, onde ele teve visões e ele registrou algo que iria acontecer. Todas as profecias se cumpriram, todas as profecias já aconteceram, exceto a segunda vinda de Cristo, a segunda vinda de Jesus, que é a que nós aguardamos ansiosamente. Apocalipse capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 10, diz quais as visões que João teve. E João relata então nessa passagem bíblica da visão do livro selado. Eu quero explicar para você o seguinte:
O livro selado era referente a um rolo, um livro, assim como você entende. Porém, o selo, como nós conhecemos hoje, é aquele selo de carta, não é verdade? Aquele selo onde a gente coloca nas correspondências e envia pelos correios. Porém, quando a gente fala dos selos, era também uma forma de selar, de certificar. Mas aqui a Bíblia se refere a uma maneira de realmente guardar, fechar, lacrar e deixar que só alguém autorizado abrisse, tivesse permissão para abrir então estes selos e desatá-los. É muito importante que nós já vimos aqui nas nossas aulas que João, em determinado momento na sua visão, começou a chorar copiosamente, porque ele não conseguia ver ninguém, nem no céu e nem na terra, capaz de desatar os selos. E olha que interessante, os capítulos 4 e 5 do Apocalipse revelam a segunda grande visão que o apóstolo João teve, que envolve então o trono de Deus e o Cordeiro. Ele serve de introdução para a visão dos 7 selos, e em Apocalipse, no capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 4, João vê então o rolo ou o livro selado e simboliza o destino de toda a humanidade. Como eu já falei, então João se desespera porque ele não consegue ver ninguém no céu e nem na terra capaz de desatar os 7 selos, que tenha capacidade de abrir, que esteja autorizado. E eis que de repente o anjo, veja bem, e eis que de repente o anjo do Senhor brada em alta voz: eis que o filho de Davi, o leão da tribo de Davi, o rei de Judá, aquele que foi morto e ressuscitou, é capaz de desatar os 7 selos. E então João se volta e contempla em sua glória e em sua majestade a Jesus, o Cordeiro, que foi morto e reviveu, que esse sim é capaz de desatar os 7 selos. E vamos lá para Apocalipse, no capítulo 6, versículo 1 e 2. Antes, veja bem, a linguagem do Apocalipse, capítulo 6, está relacionada às maldições da aliança. Em Levítico 26 e também Deuteronômio, capítulo 28, a infidelidade, a aliança a Deus é punida com morte pelos animais do campo, espada, pestilência e também a fome. Assim, os selos podem representar as consequências sofridas pelos períodos que já passaram e que refletem aquilo que o céu, o trono de Deus, conseguiria perceber. Então foi avisado com muita antecedência, tudo o que já aconteceu e foi registrado por João na ilha de Patmos. E nós vamos conhecer e aprender um pouco mais sobre isso. O que significa o primeiro selo? Lá em Apocalipse capítulo 6, versículo 1. Eu vou pegar a Bíblia e eu quero fazer essa leitura juntamente com você. Então pegue a sua Bíblia, vamos abrir lá no livro de Apocalipse, capítulo 6 e o versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: vi quando o Cordeiro abriu um dos selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: vem. Vi então e eis um cavalo branco, e o seu cavalo com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Esse selo representa na Bíblia a igreja de Éfeso. Lembra que antes da gente começar a falar sobre as cartas, as 7 cartas que foram enviadas às 7 igrejas, e nós falamos lá no princípio que existia uma série de 4 setes, né? Então nós falamos sobre as 7 cartas e agora nós vamos falar sobre os 7 selos. Então tentem fazer uma correlação com aquilo que nós já estudamos. Os 7 selos, então, o primeiro deles é aberto e visto um cavalo branco. O branco significa pureza neste contexto da Bíblia.
e refere-se à igreja de Éfeso, à igreja aos Efésios, onde recebeu a carta de Jesus, que foram os primeiros cristãos, aqueles que foram os mártires, aqueles que realmente entenderam o evangelho. Após a morte de Cristo, reuniam-se, independente de homens, autoridades quererem ou não, eles pregavam o evangelho e faziam a obra de Deus. E é sobre esse contexto que nós estamos falando aqui no capítulo 6, versículo 1 de Apocalipse. E é o período então da igreja de Éfeso. A visão de um cavalo branco e seu cavaleiro com um arco nas mãos e uma coroa na cabeça representa então a pureza do primeiro período da igreja cristã. E esse período corresponde a 31 a 100 depois de Cristo, o ano 31 até o ano 100 depois de Cristo. Eles pregaram a doutrina pura da Bíblia, Marcos capítulo 16, do versículo 10 ao 16. Enfrentaram muitas e muitas lutas. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 1 até o 3, relata alguns desses sofrimentos. Também o versículo 18 e o versículo 20 do mesmo capítulo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, do versículo 17 ao versículo 20, você também encontra outros relatos dos discípulos, dos antigos cristãos, dos primeiros cristãos que sofreram para levar essa pureza do evangelho. E também Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 8 e Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 60. Mas eles não permitiram que a verdade fosse adulterada. Houve também grandes vitórias para Cristo, milhares e milhares de pessoas convertidas e o evangelho foi pregado a todo mundo conhecido. Historiadores afirmam que nesse período conheceu-se mais de 6 milhões de cristãos em todo o mundo. Abra sua Bíblia agora em Colossenses no capítulo 1, do versículo 6 até o versículo 23 e compreenda um pouco mais desse contexto de luta e persistência por pregar o evangelho verdadeiro. O que significa então o segundo selo? Nós já falamos do primeiro selo, agora vamos ver o segundo selo. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 6, versículo 3 e também o versículo 4. Eu vou ler com você. Quando abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizendo: vem. E saiu outro cavalo, este porém era vermelho, e o seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. O segundo selo então representa o período da igreja de Esmirna. Quem lembra lá como é que era o período da igreja de Esmirna? Onde foi permitido que homens, mulheres, cristãos, aqueles que pregavam o evangelho, fossem mortos, tivessem o seu sangue derramado por amor à obra de Cristo. Se hoje, nos nossos dias, acontecem o sacrifício para você pregar a palavra de Deus, para você levar o amor de Deus a outras pessoas, imagine naquele tempo que era usado como festa, que era usado como uma diversão para as autoridades e os grandes e os poderosos. Esse tempo então representa o segundo período da igreja cristã, que é chamada a Era dos Mártires, que compreende o período entre o ano 100 a 313 depois de Cristo. E como eu já falei, a cor vermelha do cavalo representa a morte. Esse selo começa com a morte do último apóstolo, João, no fim do primeiro século, e chega então até o ano de 313, quando Constantino assina o Edito de Milão, que interrompe as perseguições do governo romano pagão aos cristãos, onde Constantino, que era o imperador, a autoridade máxima daquela época, faz o seguinte: ele se converte, meia boca, meio termo aí, e consegue então pôr fim à perseguição àqueles que pregavam o evangelho. Mas veja bem, essa paz, essa falsa paz, ela não perdura por muito tempo. Vamos lá para o terceiro selo, Apocalipse capítulo 6, versículo 5 e versículo 6. Abra sua Bíblia, me acompanhe.
Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. A igreja de Pérgamo, ela é representada neste selo. E veja bem, nós temos uma representatividade muito forte. A visão retrata um cavalo preto e seu cavaleiro que tinha nas mãos uma balança. Sua oferta de trigo e cevada significa a escassez e a fome presentes. Representa o terceiro período da igreja, quando as trevas espirituais, lembra do cavalo preto? As trevas espirituais começam a envolver o cristianismo e então é feito um processo de retirada por meio dos próprios irmãos daquela época da presença do Espírito Santo na vida deles. E eles simplesmente dão continuidade ao processo de evangelização, a pregação da palavra de Deus, mas sem a busca do Espírito Santo. O espírito de materialismo, de consumismo, a prática comercial imperou neste período, que trouxe aí de 313 até o ano de 538 depois de Cristo uma devastação da própria instituição religiosa cristã. Leia em Zacarias, no capítulo 4, versículo 2 ao 6, onde nós entendemos que o azeite faltou neste período para as igrejas. O azeite, então, simboliza o Espírito Santo. A presença do Espírito Santo foi evadida do meio dos cristãos. E lá em Mateus, no capítulo 26, o versículo 27 até o 29, diz que o vinho representa o sangue de Cristo derramado pelos pecados, onde houve uma redução considerável do número de cristãos em todo o mundo. Agora nós vamos falar sobre o quarto selo. Abra sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 6, versículos 7 e 8. Eu leio com você. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouviu a voz do quarto ser vivente dizendo: vem. E olhei, e eis que um cavalo amarelo, e seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada pela fome, com mortandade e por meio das feras da terra. E olha que interessante nós observarmos que algumas traduções bíblicas trazem o cavalo amarelo na cor parda, na cor apagada, pálida. E essa visão que João teve refere-se ao período da igreja de Tiatira. Aqui o cavaleiro sobre o cavalo preto chamava-se Morte, por meio da guerra, fome e pestilências. E agora este cavalo amarelo traz a destruição e desolação. A fase, então, que vai até o ano de 538 depois de Cristo, quando então começa a verdadeira perseguição aí aos cristãos, aqueles que professam a fé em Cristo Jesus. Entrou então em vigência o decreto de Justino, que dá ao bispo de Roma autoridade sobre todos os outros líderes religiosos e civis até o ano de 1517, o começo da Reforma Protestante. É muito importante nós observarmos que, lembra que eu falei para vocês que houve uma conversão mais ou menos meia boca pelo imperador daquele período? Então agora volta-se à tona o poderio e então é entregado a uma autoridade papal a capacidade de determinar o que devia ser feito no meio cristão. Então é instaurado o dia de domingo como o dia santo do Senhor. Isso para agradar aqueles que queriam autoridade, poder, e também a muitos cristãos que estavam sem o azeite, como nós falamos agora há pouco. É importante nós observarmos que a palavra de Deus, ela vem se cumprindo dia após dia. E tudo isso daqui estava registrado. João viu na ilha de Patmos, registrou e deixou para nós, servos do Senhor Altíssimo, como referência das coisas que haveriam de acontecer. E realmente aconteceram. A autoridade sobre todos os líderes religiosos, como foi dito,
através do decreto Justiniano, durou até 1517, quando começou a Reforma Protestante. As doutrinas puras foram simplesmente jogadas por terra e os cristãos paganizados perseguiram implacavelmente o pequeno remanescente fiel à verdade bíblica. Abra sua Bíblia agora em Apocalipse, no capítulo 6 e o versículo 9. Quando abriu ele o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. A pergunta aqui é: que altar era esse? Nós fazemos uma comparação com o altar do povo de Israel no período de Moisés, quando eram sacrificados os animais, e embaixo do altar tinha o reservatório para se coletar o sangue dos animais em expiação do pecado daquele povo. E então nós fazemos uma referência do clamor à justiça, a redenção daqueles que sofreram, que derramaram o seu sangue por amor a Cristo, por amor à sua obra. Então foi-se aberto o quinto selo. Vi debaixo então do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus. No altar de bronze do santuário do Antigo Testamento, como eu já falei, se ofereciam os sacrifícios aos animais. Você pode conferir em Levítico, no capítulo 4 e versículo 7. Clama a Deus, este sangue está clamando a Deus, como fez o sangue de Abel, que foi morto por seu irmão, lá em Gênesis, no capítulo 4, versículo 10. E o quinto selo, que é o período da igreja de Sardes, cobre o período que vai de 1517 até 1755, no período da Reforma Protestante. Apocalipse capítulo 6, versículo 12 e 13. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. Aqui na minha mão eu tenho uma obra importantíssima chamada O Grande Conflito, da escritora Ellen White, americana Ellen White. Nesse livro, na página 171, tem aqui o capítulo 17, que fala das promessas do retorno de Cristo. Nessa obra, ela explica estes eventos, dando uma historicidade para tudo isso que já aconteceu. Então, a partir de 1755, houveram muitos fenômenos que já foram relatados ali, que nós vimos, né? Terremoto, a lua em forma de sangue, as estrelas que caíram do firmamento. E aqui ela traz isso numa linguagem muito simples, muito explicativa, é claro, tendo a orientação do Espírito Santo de Deus, mediante o Espírito Santo de Deus, e em conformidade com a palavra de Deus. Eu vou ler só uma partezinha aqui para que você compreenda do que eu estou falando. Em cumprimento dessa profecia, em 1755 ocorreu o mais terrível terremoto que já se registrou, conhecido terremoto de Lisboa. Estendeu-se pela Europa, África e América. Foi sentido na Groenlândia, nas Antilhas, na Ilha da Madeira, na Noruega e na Suécia, na Grã-Bretanha e na Irlanda, numa extensão de mais de 10 milhões de quilômetros quadrados. Na África, o choque foi quase tão violento quanto na Europa. Grande parte da Argélia foi destruída. Uma vasta onda varreu a costa da Espanha e da África, submergindo cidades. E aqui ela discorre sobre todos os eventos que aconteceram, que foi profetizado aqui em Apocalipse, no capítulo 6, onde nós vemos aqui nos versículos 12 e 13, falando sobre a abertura do sexto selo, de tudo o que viria. Ou seja,
Você não precisa ficar esperando que aconteça outros sinais grandiosos para entender que o fim está próximo, para entender que Jesus vem buscar a sua igreja, Jesus vem buscar os seus escolhidos, aqueles que guardam os mandamentos, aqueles que perseveram na luta de pregar o evangelho a toda criatura, e todo aquele que crê será salvo. Quem não crê já está condenado. Por isso nós precisamos nos preparar, nós precisamos entender da palavra de Deus, nós precisamos estudar a palavra de Deus como verdadeiramente é para ser feito. Amém? Apocalipse capítulo 6, versículo 14 e versículo 17 diz: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Esse é o clamor, é o pedido das grandes autoridades, dos grandes governantes, daqueles que não acreditaram nas promessas, nas profecias que foram registradas na palavra de Deus. E eis que chegará esse grande dia. No livro de João, no capítulo 3, versículo 17 e 18, diz que aqueles que se recusaram à salvação em Cristo terão de enfrentar as consequências que não serão boas. Apocalipse capítulo 7, versículos 2 e 3, eu vou abrir com você. Apocalipse 7, versículos 2 e 3, diz assim: vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Se eu fosse você, eu daria um glória, porque essa mensagem é maravilhosa. O nosso Deus, Ele é um Deus de redenção, Ele é um Deus de amor, e Ele deixou uma promessa aqui de cuidado para com você, de proteção, de carinho. Sabe, é como se você tivesse um jardim e de repente você precisasse revolver a terra, preste atenção, e você precisasse revolver a terra, mas tivesse ali uma rosa, uma roseira, que você é apaixonado por ela, e de repente você escava em volta dessa roseira, tira ela com todo o cuidado, mantendo ela íntegra, e revolve a terra daquele jardim e depois coloca ela lá de volta, mas com um jardim transformado, renovado. Entende? É isso que Deus quer fazer conosco. É isso que Deus quer fazer com você. Deus quer purificar essa terra, mas para isso você tem que dar hoje ouvido à voz de Deus, para que então Ele te cele, Ele te proteja, Ele te dê a garantia de vida eterna, para você morar nas mansões celestiais com Ele. Era sobre isso que se referia o 7º selo, sobre a segunda vinda de Cristo, sobre como se daria o retorno de Jesus para buscar os seus escolhidos. Lá no capítulo 8, versículo 1, diz que quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Não dá pra gente falar só sobre isso agora, porque o tempo é curto. Mas deixa eu só dar uma pincelada para você. Você sabe por que o céu ficou em silêncio? Você sabe por que houve silêncio? A Bíblia fala que Jesus virá nas nuvens em poder e glória juntamente com todos os anjos para nos levar para a glória. Se Ele vem da morada dele, que é o céu, com todos os anjos, é óbvio que vai ficar em silêncio o céu, porque os anjos estarão aqui nos levando para o seio de Abraão. Oh, maravilha! Você não quer compartilhar comigo desta felicidade? Você tem alguém que você conhece que precisa ouvir essa mensagem? E por que não compartilhar? E por que não enviar este vídeo? Por que não dizer do amor de Deus, assim como dizemos de tantas coisas boas que nos acontecem nesse mundo? Para a gente encerrar, abra sua Bíblia no capítulo 7, versículo 16 e o versículo 17. Vamos ver essa promessa mais uma vez. Diz assim a palavra de Deus: jamais terão fome,
nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos todas as lágrimas. Que maravilha! Eu convido você a fazer o compromisso de hoje. Entendi que os 7 selos representam períodos históricos que se relacionam com o mundo e a igreja cristã e que findam com a volta de Jesus. Eu me comprometo a me preparar diariamente para este encontro que durará por toda a eternidade. Eu oro por você, soberano Deus maravilhoso Pai. Obrigado por este estudo, por esta aula, onde nós entendemos que o teu amor por nós é imenso e que a nossa função, o nosso dever, Senhor, é tão somente acreditar nas tuas promessas, crer que o Senhor há de vir buscar um povo remido, de boas obras, remanescente e escolhido, que segue os mandamentos e testifica do teu poder. Nos ajude a permanecer fiéis a ti e a buscar outras almas para o teu reino. Em nome de Jesus. Amém. Um abraço para você. E olha, o nosso próximo tema é o Dia do Senhor. Convido você, toda a sua família, a galera que estiver reunida aí, para fazer parte dessa aula juntamente comigo. Antes eu quero te dar mais uma dica de leitura, viu? Você que gosta de leitura pode encontrar muitas verdades nesta obra, Mistério da Profecia, do pastor Mark Feeling, e também do Lordon Wade. É uma obra muito linda que traz aqui com uma contextualização, uma linguagem muito realista e principalmente com um material perfeito para que você entenda mais e mais da palavra de Deus. Se você quiser obter essa obra, você pode me enviar um WhatsApp 69993211444. Eu conto com você, Deus conta conosco. Aquele abraço todo especial, até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau.